Caros irmãos, queridas irmãs, neste domingo de Páscoa, na ressurreição do Senhor, nós celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado e sobre a morte. Na sequência que nós escutamos após a segunda leitura, é dito: vida e morte, ó duelo, ó combate mais belo. Da vida o rei morreu, mas venceu. O rei da vida morreu, mas venceu. Há um outro canto que se canta geralmente na Sexta-feira Santa ou durante a Semana Santa, que diz: cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Então, o que nós estamos celebrando é uma luta, é um duelo, é um combate que aconteceu entre a vida e a morte, entre o bem e o mal, entre Deus nosso Senhor e Satanás, o inimigo da nossa salvação. E ele, Jesus, saiu vitorioso. Aparentemente na cruz, ele fracassou, ele foi derrotado. A morte pensou que tinha vencido. O diabo pensou que tinha vencido. Mas Jesus riu por último. E o Pai o levantou do sepulcro, o ressuscitou. E é esse combate, é essa luta, o triunfo de Cristo, a sua vitória sobre o pecado e a morte que nós celebramos. E é preciso então que Ele passe a reinar sobre nós, que Ele vença também a cada um de nós. Devido ao pecado original, nós temos uma resistência à graça de Deus. Nós tantas vezes estamos em conflito. A nossa vontade está em conflito com a vontade de Deus. Nós resistimos à sua graça. Existe dentro de nós, no nosso coração, esse duelo, esse combate, fazer ou não fazer a vontade de Deus. E nós tantas vezes esperneamos, nos revoltamos contra Deus, não queremos nos submeter à sua vontade. Então o mistério da Páscoa, essa vitória, também precisa acontecer no nosso coração, na nossa vida. Como o profeta Jeremias, que dizia: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Numa luta desigual dominaste-me, Senhor, e foi tua a vitória. Nós nos colocamos em luta contra Deus, como Jacó, que durante a noite lutou com o anjo do Senhor, lutou com o próprio Deus e foi ferido na sua coxa. Por isso Deus mudou o seu nome e Jacó passou a se chamar Israel, que significa aquele que luta com Deus. E depois esse nome é aplicado também a todo o povo que descende de Jacó, as 12 tribos de Israel. É o povo que luta com Deus, que está em litígio com Deus, que está num duelo, mas nós temos que nos deixar vencer por Ele, seduzir por Ele, numa luta desigual, porque Ele é mais forte. A outra tradução para a sequência pascal que nós temos no lecionário diz:
duelam forte e mais forte. É a vida que vence a morte. Esse combate nós travamos também na nossa própria vida. Aquilo que São Paulo diz que são os impulsos, os desejos, as aspirações da carne, que são opostos aos desejos do Espírito. Na segunda leitura de hoje, São Paulo diz: se portanto ressuscitastes com Cristo, aspirai as coisas do alto. Aspirar, desejar, buscar as coisas do alto e não as coisas de baixo, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Vós estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós morremos no dia do nosso batismo. Nós fomos sepultados na morte com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, se nós estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, Ele é a nossa vida, nada podem fazer contra nós. Por isso, depois da ressurreição de Jesus, os apóstolos ficaram cheios de ânimo, de entusiasmo, de coragem, de ousadia. Não temos medo de nada, porque Cristo ressuscitou, porque Cristo venceu a morte. Do que é que as pessoas mais têm medo? Da morte. E daquilo que de certo modo é a morte corroendo a nossa vida, que são os sofrimentos, as enfermidades, as perdas, as traições, calúnias, enfim, tantas coisas que nos acontecem ao longo da nossa vida e que nos entristecem, porque a morte é o salário do pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Ela não teria essa cara feia que tem, ela não teria esse gosto amargo, não fosse o pecado. Mas a morte entrou no mundo por causa do pecado, e a morte é esse mistério de separação. A alma se separa do corpo, a pessoa se separa do mundo, de sua família, das pessoas que ama, de seus bens, de tudo. Como consequência de nós termos nos separado de Deus pelo pecado. Então por isso é que a morte tem esse gosto amargo, tem essa cara feia, que é consequência do pecado, mas foi justamente isto que Cristo venceu, nos abrindo as portas do céu, as portas da eternidade, nos comunicando a vida eterna. Portanto, enchendo o nosso coração de esperança, da alegria da salvação, não temos medo de nada. Por quê? Porque nós estamos mortos. O que é que podem fazer contra nós, se nós já estamos mortos? Ah, mas eu estou doente. Mas você já está morto. Ah, mas eu fui caluniado, difamado. Mas você já está morto. Ah, mas eu estou sofrendo. Mas você é um cadáver. Cadáver não sofre, você já está morto. Vós estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A nossa certidão de batismo é uma certidão de óbito. Eu morri, a minha vida é Cristo. Aspirai as coisas celestes, as realidades do alto. Nós devemos viver desejando ardentemente o céu, sonhando com o céu, porque é lá que está Cristo. E se lá está Cristo, nós estamos lá também, porque nós fomos incorporados a Cristo.
Nós já não pertencemos a esse mundo. Nós já não vivemos aqui. Cristo está sentado à direita do Pai no céu, nós somos membros do seu corpo, fomos incorporados a Ele, então estamos mortos para este mundo, vivemos para Deus. Podem nos torturar, podem nos perseguir, podem nos difamar, podem nos matar. Não importa se eu perco os meus bens, se eu perco aqueles que eu amo, se eu adoeço, eu estou morto. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. Eu morri e ressuscitei, e Ele me deu uma vida nova, que é a vida sobrenatural da graça, vida no Espírito, não na carne. Então São Paulo diz: se ressuscitastes com Cristo, o pecado já não deve dominar sobre vós. Ora, eu ressuscitei com Cristo. Páscoa é passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, da escravidão para a liberdade. Se eu ressuscitei, então o pecado já não pode reinar sobre mim. Ele nos arrancou do império das trevas, da tirania do demônio, da escravidão do pecado, para que eu já não seja governado, movido pelas minhas paixões desordenadas, mas conduzido pelo Espírito de Deus. Que eu seja atento, dócil às inspirações do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito que tem o poder de devolver a vida a Jesus e lhe dar uma vida eterna. Porque morto, ele não morre mais. E vivo, vive para sempre. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito Santo, o Espírito do Pai e do Filho nos foi dado. Então, nós ontem, na Vigília Pascal, inclusive, renovamos as promessas do nosso batismo. Eu rejeito o pecado. O pecado já não pode reinar sobre o meu corpo, sobre a minha alma, sobre a minha vida. Eu já não posso ser escravo, porque eu fui tornado filho de Deus. Então a celebração da Páscoa deve nos lembrar dessa nossa grande dignidade de filhos de Deus. No batismo nós recebemos o dom da filiação divina. Deus é nosso Pai. E a veste branca simboliza a pureza, a inocência, essa grande dignidade que nos foi dada. E nós temos que fazer o nosso exame de consciência e nos perguntarmos: eu tenho vivido com consciência dessa minha dignidade de filho de Deus? Ou será que a minha vida não corresponde? Eu tenho vivido, como diz São Paulo, à altura do Evangelho de Cristo? Eu tenho vivido como se espera que viva um filho de Deus? Eu tenho consciência de que eu sou um filho de Deus? Nós somos um povo de reis e de sacerdotes. Agora imaginem só se de repente as pessoas veem o filho do rei andando pelas ruas da cidade maltrapilho, com a roupa rasgada, fedida, suja, pedindo esmola. Não é condizente com a sua dignidade. Nós recebemos a dignidade de filhos de Deus. Então como é que podemos viver uma vida fútil? Como é que podemos viver uma vida egoísta, mesquinha, vazia? Uma vida de pecado? Não mais reine o pecado sobre os vossos corpos. Se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto. Santo Tomás de Aquino dizia que o amor tem a propriedade de unir aquele que ama àquilo que ele ama. Então, se eu amo as coisas de baixo, se eu amo a baixeza, se eu amo aquilo que é vil,
desprezível, se eu amo aquilo que é mal, se eu amo o pecado, eu me rebaixo, eu me diminuo. Agora, se eu amo aquilo que é elevado, aquilo que é alto, que é digno, eu me elevo, porque o amor me une àquilo que eu amo. Se eu amo aquilo que é baixo, eu me uno àquilo que é baixo e eu me rebaixo. Mas se eu amo aquilo que é alto, eu me elevo, porque o amor vai me unir àquilo que eu amo. É por isso que, renovando as promessas batismais, ontem na vigília pascal nós renunciamos ao demônio, ao pecado, ao mal, às suas seduções, e, por outro lado, aderimos a Deus, para que Ele reine sobre nós, para sermos livres. Não vamos decair no pecado. Então, 40 dias de quaresma, oração, penitência, caridade. Não tem sentido que agora, ufa, passou a quaresma, é Páscoa, voltemos para a vida velha, voltemos para o pecado. Agora não precisa mais de penitência, agora não precisa mais de oração, passou a quaresma, ufa. Esse duelo, esse combate, essa luta dura a vida inteira. É tempo pascal, é tempo de nós nos alegrarmos pela ressurreição de Jesus, porque nós ressuscitamos com Cristo, participamos do seu triunfo, da sua vitória, da sua elevação, glorificação. Então vivamos à altura dessa nossa grande dignidade de filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, eu tenho que me comportar como filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é. Afeiçoai-vos, diz São Paulo, a Cristo. Afeiçoar-se é adquirir afeição e não viver rastejando, né? Se Deus nos criou para sermos águias, não podemos viver rastejando como se fôssemos serpentes. Vivei à altura do Evangelho de Cristo. Lembremos-nos de que somos filhos de Deus. Isto não convém a filhos de Deus. E se isto não convém a filhos de Deus, eu rejeito, eu renuncio, porque Ele me libertou e eu não devo voltar à escravidão. Como diz São Pedro, é o cão que volta para o seu próprio vômito, a porca que depois de lavada volta para a lama. Não. O diabo não tira férias, não respeita o calendário litúrgico. É Páscoa, mas aquele duelo, aquele combate, aquela luta que aconteceu, que foi travada na cruz entre a vida e a morte, continua acontecendo todos os dias na minha vida. O campo de batalha é o meu coração, é a minha alma. Deus quer me salvar, o diabo quer a minha condenação, quer me levar para o inferno, Deus quer me levar para o céu. Nós já sabemos quem vence no final, então fiquemos do lado vencedor. Não podemos decair da graça, fomos elevados, não vamos voltar atrás. Peçamos a Jesus então que neste tempo pascal nós possamos colher na nossa vida todos os frutos espirituais do mistério pascal de Cristo e tomar consciência cada dia mais da nossa dignidade de filhos de Deus e vivermos assim. Desde já somos filhos de Deus, diz São João, mas ainda não, ainda precisamos ser mais filhos de Deus do que já somos.
Ainda precisamos nos parecer mais com o nosso Pai. Sede santos como o vosso Pai é santo. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Nós temos que ir adquirindo as feições. E não apenas a aparência, mas o coração, a alma de Cristo. Que nós inclusive comungamos na Eucaristia. Quando nós comungamos Jesus na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade. Então, a alma de Jesus se une à nossa alma, o coração de Jesus ao nosso coração, a vida dele à nossa vida. E assim nós vamos nos configurando com Cristo, cada dia mais. O Senhor nos ajude a vivermos bem este tempo pascal, que é maior do que o tempo da quaresma. Quaresma são 40 dias, o tempo pascal dura 50 dias, até a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus é muito maior do que o nosso pecado. Mas que esta graça que nós recebemos não nos tenha sido dada em vão, mas que produza fruto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.